Olá, sou Caio Ribeiro e você está ouvindo o podcast Brasil Fantasy Futebol, o seu podcast sobre fantasy no Brasil. E vamos lá, depois dessa semana tão atípica de NFL, com jogo no dia que não era para ser, e esse Covid movimentando aí toda a população e o nosso jogo querido, a gente está aí de volta com mais umas apostas. Não vai ter Thursday Night, então a gente já vai sair com as apostas mais para adiante, vocês vão ter mais tempo para ouvir. Eu tô de novo aqui com o Serjão. Fala aí, Serjão, tudo bom? Fala aí, Caio. Fala, galera. Sempre bom estar de volta, nosso podcast semanal aí. Beleza, e sem mais delongas, Serjão, essa semana aí foi muito atípica para você também? Como é que foram suas ligas? Nunca tive tanta liga sendo resolvida na terça-feira, né? Acho que ontem tive uns 3 jogos em 3 ligas diferentes, né? Que o jogo de ontem foi relevante, eu precisava de ponto do John Smith, perdi a nossa liga lá da IDP no último lance do Clown defendendo um passe. A semana foi muito esquisita mesmo, muito diferente. É legal o jogo terça, vamos ver se... Já vi gente na internet lá dos Estados Unidos pedindo, vamos ver se eles vão manter isso aí. Eu acho que terça encurta muito a semana pros times, pros jogadores. Não sei se eles vão conseguir manter, não. Acaba tendo mais lesão, time cansado, por aí vai. Mas minha semana também acabou na terça aí. Eu tinha 3 jogos que eu não podia tomar mais de 21 pontos do Diggs. Graças a Deus, a defesa de Tennessee conseguiu dar uma segurada aí nos Bills e eu consegui vencer esses jogos. E a gente tem que destacar essa semana e a atuação do Claypool, né, Sérgio? O Claypool foi sensacional, 4 touchdowns. Eu acho que ninguém escalou ele, né? Porque ele não vinha tendo muito volume, né? Eu acho que nem teve muito volume nesse jogo, mas ele com 4 touchdowns, 40 pontos. É um destaque para o waiver wire dessa semana, né? Que em algumas ligas ainda não rodou. E o Deontay Johnson a gente não sabe se vai jogar ou não no próximo jogo. Então fica aí de alerta pra galera que tiver a oportunidade de pegar. Pois é, esse é um dos únicos programas da gente que saiu antes da waiver wire. Então é bom ficar ligado, amanhã ainda tem o waiver wire. Essa espera é ruim, mas pelo menos a gente vai tentar falar aí um pouquinho antes. Quer dizer, nem dá tempo mais, né, Sérgio? A gente vai sair amanhã, quando lançar verdade. Aqui, não vai dar mais tempo. Já vai ter saído. Já vai ter saído. A gente não consegue vir antes da waiver wire, mas paciência. Então vamos lá, mais algum destaque, Sérgio? De alguém? O Madison, né, que promete para essa semana, já que o Cook não deve jogar. Ele deve ter muito volume ainda contra uma defesa muito fraca do Atlanta Falcons. Madison pode ser que ele seja o diferencial de muitos jogos na Fantasy e de repente jogue só uma vez, né? Porque o Cook pode voltar depois do bye. Eu acho que é o que vai acontecer. Eles ainda estavam considerando se ele ia jogar esse jogo ou não. Eu já tava lendo isso também, mas acho difícil. Pois é melhor poupá-lo. Acho que na outra semana tem uma bye também. Eu tenho o Cook em algumas ligas e tô torcendo pra ele não jogar essa semana por causa disso. Prefiro que ele fique inteiro pro final do que perder ele agora de vez. Pois é. Eu tô com isso com o Michael Thomas desde a primeira semana. Pô, o Michael Thomas também, quando ele vai voltar, ele resolve dar um soco no cara, pô. Não sei nem se isso aí não foi uma coisa que eles aproveitaram pra dizer, pelo menos pra dar mais uma semana, né? Uma semana aí, volta inteiraço pra gente poder jogar. Eu vi umas teorias da conspiração dizendo que o Michael Thomas brigou com o Tyson Hill, por isso que ele não voltou semana passada. Tá bem que o Tyson Hill tava com uma marca no rosto no jogo. Brigou com o Tyson Hill, o Sean Payton não gosta não, vai botar no banco mesmo. Então vamos lá, né, Sérgio? Vamos lá que a gente só vai ter jogo domingo e a gente já começa aí com Cincinnati Bengals e Indianapolis Colts. A linha é uma vantagem de 7 pontos para o Colts. O Colts tá indo bem esse ano, hein, Sérgio? Você aí que é torcedor otimista do Colts, pelo amor de Deus. E uma over-under de 46 pontos, não muito ponto, né? O que você acha aí desse jogo? O ataque do Colts tá tendo muita dificuldade para produzir, eu falei semana passada, não passa confiança. O Philip Rivers fazendo de sempre, né? Fazendo as coisas que ele faz.
faz umas O decisões Philip Rivers horrorosas. saiu do Chargers para ir para os Colts fazer a mesma coisa, né? Que é o que É, tá esperado, você não nossa, poder confiar. então, ele tem uma tomada de decisão que é horrorosa. Quando ele tá sob pressão, ele sempre faz a coisa errada. E acaba prejudicando alguns outros jogadores, né? Que o Jonathan Taylor não consegue correr tanto. Tá valendo que o Jonathan Taylor enfrenta o stack box. Um quarto das corridas dele é o dobro do que o Marlon Mack enfrentava no passado. E o ataque do ano passado nem era tão bom. Então, o Philip Rivers realmente não tem confiança de ninguém. É verdade. O Boyd deve ser uma boa aposta pro jogo, né? Ele tá como o primeiro recebedor do time. E aí, quem é que você acha mais aí que pode trazer algum retorno? Não sei se você viu o vídeo que teve do AJ Green no banco essa semana, que parece que ele tá falando pro um técnico dele, falando assim, me troca, me troca. Eu acho que ele não aguenta mais. Teve uma interceptação que o Joe Burrow lançou o passe e o AJ Green nem pensou em ir marcar o adversário que fez a interceptação. Eu acho que o AJ Green, pelo que parece, acabou pro Bengals. Então o Tyler Boyd vira o 1, aí é um wide receiver 2, né, falando em fantasy. E o T. Higgins, pra mim, já começa a ser um wide receiver 3 flex, porque ele é o wide receiver 2 do time e o time muito provavelmente vai perder nesse jogo e vai perder em vários jogos, pelo menos estar perdendo na maior parte do tempo, então vai estar correndo atrás do placar. Então o T. Higgins deve ter muito volume também. Pois é. Há mais alguém para esse jogo? Eu não vejo mais muita opção, não. Eu acho que pode ser até que o Hines dê uma melhoradinha aí nesse o Hines... Porque o Bengals fornece muito ponto para jogador de corrida, né? E o time deve estar na frente. E como ele recebe passe, ele é sempre uma opção, né? Em PPR. E que eu falei do Jonathan Taylor, eu acho ele uma opção. E o Joe Mixon, né? O resto, eu fugiria. Jogadores do Colts, assim, o T.Y. Hilton recebe muito pouco passe. O Philip Rivers está atrasando muito todo o ataque do Colts. Então, se eu puder fugir de todos os jogadores do Colts, com exceção do Taylor, e num sufoco muito grande do Hines, eu faço isso. E os Tyrants, que o Mo Cox começou bem, já começou uma bagunça, todo mundo tá recebendo passe, o Mo Cox teve um alvo essa semana, eu fugiria do ataque do Colts. Essa pulverização de passe aí para o Fantasy é horrível. Horrorosa, né? Eu botei o Mo Cox, aí depois botei o Ian Thomas, que tinha um jogaço aí pra Taylor. Eu também fui de... fez 0 pontos, cara. Eu fui de Ian Thomas também semana passada. E o Ali Cox também fez 0 pontos, então não tinha opção, cara. Pois é. Se você tem um Tyrant que recebe um touchdown, a chance dele ser Tyrant 1 na semana é muito grande, que é muito difícil ter um Tyrant confiável na liga agora. Pois é, Sérgio. Os Tyrants aí estão uma confusão no Colts, mas a gente vai seguindo aqui pra Chicago Bears e Carolina Panthers. O Panthers vai receber o Bears e tá com a linha de 2 pontos, quase um empate, né? Uma linha neutra, com um over-under de 44. Ninguém tá confiando muito nesse jogo aí, nenhum dos dois times, né? E aí, o que você acha? Eu acho que o Mike Davis deve ser o titular, porque o McCaffrey ainda não voltou a jogar. E eu vi desde o começo da lesão dele, sempre se falou que iam ser 4 a 6 semanas, então o Mike Davis pra mim é running back 1 essa semana. O Robbie Anderson é o wide receiver principal do time, é uma boa opção, ele tá recebendo muito passe. O Allen Robinson não tem o que falar, wide receiver 1 no seu time, se você tem, você usa. E o Montgomery deve ter muito volume, né? E a defesa de Carolina, se você olhar, cede 130 jardas por jogo. Então o Montgomery, com o volume que ele tem, ele deve ser capaz de produzir, capaz de ser um running back 1/2, né? Dependendo se ele anotar um touchdown. Além deles, o DJ Moore pode ser um wide receiver 2, porque ele tem muito talento, né? Apesar dele não estar tendo muito volume. E do lado de Chicago também tem o Jimmy Graham, que a gente acabou de falar que tá difícil arrumar um tight end. O Nick Foles dá muito passe nele, então pra mim ele pode ser considerado um tight end 1 também. Pois é. Uma coisa a se considerar agora pro Fantasy aí, com relação ao Carolina Panthers, é a hora de você trocar Mike Davis com valor. Né? Sim, aproveitar, se você conseguir achar alguém na sua liga pra trocar, é a hora, né? Porque seria antes do jogo, inclusive, porque no outro o McCaffrey deve voltar já, ele perde muito valor. Era bom aí pra pelo menos você ter Aí o Mike Davis vai voltar a ser só um handcuff, né? Uma espécie de Pollard ou do Maxson, que a gente falou mais cedo. Com o Cook ele não faz muita
coisa. Pois é. E é isso aí, a gente vai para um jogo de divisão agora, Cleveland Browns, que tem se mostrado até bem melhor quando eles resolveram colocar o time para correr contra os Steelers, na casa dos Steelers, né? Esse jogo de divisão aí maravilhoso para quem é torcedor dos Steelers. Bora ver o que é que vai dar. O over-under é muito bom de 51 pontos, com a linha de 3 pontos dos Steelers também tá se pensando num jogo mais neutro aí, né, Sérgio? O Cleveland Browns, você falou, tá surpreendendo muita gente, tá muito bem, né? Eles descobriram que tirar a bola do Baker Mayfield eles conseguem ganhar, então eles estão fazendo muito isso. Por isso que o Kareem Hunt tá produzindo, e pra mim é um running back 1 dessa semana também, né? Já falando em fantasy. Se ele fizer um pouco do que Miles Sanders acabou fazendo no jogo. Agora o Miles Sanders acabou tendo uma ótima produção, foi um jogador que teve volume contra os Steelers. O Steelers é um time que não cede praticamente touchdowns aí pro jogo, né? Não cede jardas. Você não tem como apostar muito no jogo corrido, não. O que aconteceu com o Sanders foi que ele teve primeiro touchdown dele foi uma corrida de umas 74 jardas. E ele né? teve 6 jardas no resto das corridas. Pois é, cara. Então, assim, isso aí faz a gente pensar, não, agora o Steelers vai ceder ponto para running back. Isso aí não, tem que esperar aí com muito volume do Hunt para esse no jogo corrido do Cleveland. Eu acho que o Stefanski é um técnico muito bom, preparando a linha ofensiva, então eu acho que o Kareem Hunt vai conseguir produzir. Não vai ter muitas jardas, mas eu acho que vai acabar anotando o touchdown. Sérgio, a questão aí não é confiar. Não, é o único jogo que o time tem, que quando bota a bola na mão do Baker, rapaz, tá complicado mesmo. Vendo esse time jogar, realmente tá complicado. O James Conner deve ir bem. O Claypool deve ser um cara que vai aparecer de novo, principalmente porque o Deontay Johnson vem sempre nessa questão de questionável, não questionável. O Deontay Johnson tá dando uma temporada muito difícil nesse aspecto, né? Na verdade, assim, o que se esperava pro fã e pra NFL do Deontay Johnson nessa temporada parece que tá caindo aí no colo do Claypool. Bora ver, também isso aí pode ser temporário, o Deontay Johnson realmente se firmar mais. O Mike Tomlin dando uma entrevista dizendo que ele tá confiante que o Deontay Johnson vai jogar essa semana, mas ainda é quarta-feira e eles sempre falam que estão confiantes, né? Vamos ver como é que vai ser mesmo. Pois é, faz parte do jogo, né? Mas eles têm que aproveitar que o Brown cede bastante jarda aérea, quase demais. 300 jardas aéreas por jogo, mais de 2 touchdowns por partida. 17 touchdowns, né? Então vai ser muito jogo aéreo também. Então, confiar no Big Ben aí, distribuindo a bola e esperando que o seu jogador escolhido seja o pontuador da rodada. É que nem o Saints, né? Que se quem botou o Tre'Quan Smith uma semana antes se deu bem, quem botou o Emmanuel Sanders nessa semana que se deu bem, né? Então, verdade. Difícil é isso. Quando você tá sem o Michael Thomas lá, você não sabe em quem você vai apostar suas fichas. Alguém mais para esse jogo? Eu acho que a gente esgotou aí as possibilidades, mas você pensa em mais alguém? Acho que o Odell vai aparecer? O Odell é aquilo, né? Ele não tem um piso muito alto, né? Porque o Cleveland quer correr. Então ele pode fazer 3 pontos, como ele pode fazer 30, igual ele fez há 2 semanas atrás. Então, acho que você tem ele, você coloca e reza pelo melhor. É o máximo que você pode fazer. Pois é. E aí a gente vai para Baltimore Ravens e Philadelphia Eagles, uma linha de 7 pontos de vantagem aí pro Baltimore, com over-under de 47. Esse jogo com o Miles Sanders, né, que a gente falou agora há pouco, eu tô muito não confiante nele também, porque é o que a gente falou, ele conseguiu anotar um touchdown de 74 jardas, nas outras 10 corridas ele conseguiu 6 jardas. Anotou um touchdown também. Vai depender dele cair na end zone, né, como eles falam lá fora, né, porque a linha ofensiva de Philadelphia tá destruída por lesão. E a defesa dos Ravens é muito boa. Então eu acho que o Miles Sanders, quem tem, acaba usando, porque eu me arrependi, né, que a gente falou semana passada de não usá-lo. Eu não usei, ele fez ponto pra caramba. Essa semana eu vou acabar usando e só rezando pra ele conseguir fazer o ponto, porque não tem muitas oportunidades. Eu perdi o Dalvin Cook, mas não tenho muita esperança dele tão bem assim. É no máximo um running back 2 essa semana. Quem tem produção meio que garantida nesse jogo é o Lamar Jackson e o Mark Andrews, que ele sempre tem uma conexão muito grande. E resto, o Philadelphia tem um ataque que não dá pra confiar. O Travis Fulgham foi bem essa semana, porque a defesa do Ravens deve focar nele. Não aconteceu semana passada, então ele pode
pode ter muita dificuldade para produzir. A gente não sabe se o Jeffrey e o Jackson voltam, como eles vão voltar. Então, esse é um jogo que eu tenho muita reticência de botar um jogador meu. Pois é, eu acho que dá para você pensar um pouquinho que o ataque corrido de Baltimore possa aparecer de alguma forma, anotar touchdown, mas é um jogo que eu espero touchdown do jogo corrido. Então você tem que confiar que o cara vai fazer um touchdown. E aí você cai naquela coisa de novo, você não sabe se Lamar vai Quem correr, vai ser, se Mark Ingram vai correr. Não é um time que tá jogando do mesmo jeito que o ano passado. Você não sabe quem deles vai pontuar, ou até se o J.K. Dobbins vai pontuar. Então, a gente não sabe. De qualquer Você sabe quem forma, vai pegar na bola, né? Fica difícil. de qualquer forma, eu acho que Mark Ingram caiu claramente nos últimos jogos para uma posição de running back 2 de fantasy, no máximo 2, 3, né? Mais pro flex, né? Um cara que você tá podendo confiar muito. Nem no Lamar Jackson pro fantasy você tá podendo confiar muito nessa temporada ainda. Bora ver se ele desencanta aí. E eu acho que um grande fator aí pode ser a defesa do Baltimore, né? Nessa rodada. Ah, sim. Quem tem a defesa do Baltimore pode colocar que ela sacou 7 vezes o Joe Burrow semana passada. Com o Carson Wentz vai fazer uma coisa parecida. E o Carson Wentz, como tá muito mal tomando decisão, vai ter algumas interceptações, vai ser mais ponto para defesa. Pois é. E a gente vai para Houston Texans e Tennessee Titans. Linha neutra, -3 aí em favor de Tennessee, que tá em casa, mas com o over-under é bom, de 53 pontos. Acha que o Titans vai massacrar o Houston Texans, fez com o poderoso Bills invencível, que ainda não tinha perdido um jogo? Eu acho que o Titans vai ganhar esse jogo. O Deshaun Watson eu considero melhor do que o Josh Allen, né? Só que a defesa do Bills é a melhor, então conseguiu segurar algumas vezes o ataque dos Titans. Eu acho que esse jogo o Derrick Henry vai fazer o de sempre. Derrick Henry, A.J. Brown e Jonnu Smith já estão naquela categoria de que você coloca pra jogar. Você tem, né, Kai? Então você deve estar muito feliz. Sim, em várias ligas. Ainda tem o David Johnson aí, né, que vai ser uma ótima opção, né? Com o Titans cedendo aí jardas e first downs aí para o corredor. Bora ver se ele pelo menos anota um touchdown, porque é onde a defesa do Titans segura mais, né? Não deixa muito touchdown. Cedem muita jarda, mas é uma das que cedem menos touchdown corrido, né? Mas de repente o David Johnson consegue receber um passe para touchdown, porque ele recebe bem passe. Dos Texans tem o Will Fuller também, né, que tá produzindo muito bem. Eu tenho bastante confiança, tenho ele em algumas ligas, tô botando ele sempre, tá sempre me deixando feliz. O Will Fuller, a gente vem com o Brandon Cooks, vinha com aquela hype, né, que veio do outro time, o time então comprou, botou no lugar do, entre aspas, né, no lugar do DeAndre Hopkins, né, saiu no lugar que vagou do DeAndre Hopkins, mas nenhuma comparação possível. Teve um jogo que realmente produziu muito, mas pro Fantasy isso é horrível, né? Pra gente, no Fantasy, a melhor coisa é o Will Fuller tá produzindo. Tudo bem que no dia que o Brandon Cooks produziu muito, ele caiu, né? É esperado até, mas um jogador que produz mais e constantemente vai ser realmente um jogador que vai ter mais valor de Fantasy. O Will Fuller tá com valor ótimo de Fantasy, a gente draftou ele aí na BFB, logo de cara, nessa liga. Realmente, o ruim foi que a gente acabou de perder Dak Prescott, né? Então... foi muito ruim, péssimo pro nosso fantasy ali. Bora ver que a gente tá com Mitchell Mania pra poder substituir, ver o que é que vai trazer de bom pra gente. Mas o Texans também cede muita jarda. A gente vai ver aí o Derrick Henry produzindo bastante, muito provavelmente. Vamos ver quem vai ser a vítima dele, né? Vamos ver quem vai tentar dar um tackle nele dessa vez, né? Acho que o cara vai chegar, passou. Hoje já chego pegando pelo face match que eu não tô nem aí. É falta. Que a situação do Josh Norman não ficou bonita, não. Daquele jeito. Então, é bom a gente esperar muito produção aí do Derrick Henry essa semana. Também vamos ver como é que ele vai produzir. Mais alguém nesse jogo aí? Só aposta? O Tannehill, que ele é uma boa opção pro streamer, né? Vai estar na minha coluna. Ele tá produzindo bem. O único risco é acontecer igual aconteceu uma vez com o Minnesota Vikings essa temporada, que o Derrick Henry ficou com tudo, ele não passou por nenhum touchdown, o Derrick Henry anotou os dois, e ele ficou só com as jardas mesmo, mas Tannehill é sempre uma boa opção pro streaming de QB. Pois é, falando em QB e Minnesota Vikings, daqui a pouco a gente fala disso de novo, viu? Eu não esqueci de você, não.
Não esqueci de você, não. Vamos lá, mas a gente ainda tá em Washington versus Giants, outro jogo de divisão aí, neutro também, porque nenhum time aí tá bom, com o over-under baixo. E aí, Sérgio? Nossa, esse jogo aqui, se eu poderia, eu tentaria até ignorar se eu tivesse aquele jogador daqui. Dá pra confiar, eu acho que no McLaurin, ele recebe passe e o time vai ter que passar a bola, mas quem vai passar a bola? Antônio Gibson, que eu tinha muita esperança essa semana. Parece que o técnico não gosta dele, porque simplesmente tirou ele do campo pra receber passe e botou o J.D. McKissick. O Antônio Gibson era wide receiver, né, no college, então ele é muito bom recebendo passe. Então não dá pra entender o que o Washington tá fazendo com o backfield. Do lado dos Giants, eu gosto do Darius Slayton, ele é sempre uma boa opção, tá com o wide receiver 2 pra mim esse jogo. O Devonta Freeman tá tendo muito volume, né? Semana passada ele anotou o touchdown. Claro, ele tava jogando contra mim em várias ligas, então ele sempre gosta de guardar o dele contra mim, mas pelo menos de volume ele vai ter. Com esse jogo aqui equilibrado, ele vai ter muita oportunidade mesmo de jogar, quem sabe anotar um touchdown. E as duas defesas aqui, antes que eu me esqueça, vou botar na minha lista, são excelentes opções para os times de defesa. Os dois ataques são poderosíssimos no sentido de dar pontos para a defesa. Pois é, se você me perguntar quem apostar aí mesmo nas defesas, qual dos dois aí realmente aí é chumbo trocado mesmo nessa posição. Devonta Freeman pode se valer das 129 jardas, 1.6 touchdowns que o Washington cede por partida, né? Então pode ser que realmente produza. Bora ver como é que o time vai, porque normalmente o Giants, depois do Barkley, até foi um time que passou a usar muito jogo corrido. E aí pode ser que use e apostar Freeman e Slayton sem muitas expectativas. Seriam as minhas apostas mais confiantes aí para esse jogo também. O McLaurin, que é o cara que você vê que bota o quarterback ruim mesmo, inclusive, ele produz, né? Então... ele só jogou com quarterback ruim na NFL e sempre produziu, né? Então não dá pra falar que agora com o Kyle Allen ele não vai conseguir produzir. Pois é. E a gente vai pra Atlanta Falcons e Minnesota Vikings. Agora vai, Sérgio? Essa semana vai ser o dobro ou nada. Vou colocar o Kirk Cousins na minha coluna de novo. Só não vai ser o stream da semana, porque eu só me decepciono com o Kirk Cousins, mas se ele não conseguir produzir contra o Atlanta Falcons, com a ausência do Dalvin Cook, ele vai ter que passar a bola, eu desisto do Kirk Cousins, nunca mais eu falo o nome dele no podcast. Olhe, cuidado. A linha tá neutra, isso aí favorece o jogo aéreo, né? Menos 3 pontos de vantagem pro Vikings, tá jogando em casa, com 55 de over-under, com o Atlanta Falcons, que é de 335 jardas aéreas, olha lá. 3 touchdowns por jogo. 3 touchdowns por jogo. Se o Kirk Cousins não produzir com isso aqui... não passar pra 3 touchdowns, acabou. Eu quero ver, hein? Vou anotar aqui, tá anotado, quero ver como é que vai ser esse jogo, porque decepcionou mais uma vez, você colocou ele como streamer da semana. Eu disse, rapaz, você vai mesmo? Tudo bem, vai lá, mas pior, eu escrevo e eu obedeço o que eu escrevo, porque eu usei ele em várias ligas e ele sempre... Meu Deus! Sorte que eu consegui ganhar nas ligas que eu usei ele, mas mesmo assim é um desespero vê-lo jogando. No primeiro tempo ele não tinha ponto nenhum praticamente. Pois o que pode ter que aproveitar aí esse jogo é o Falcons aproveitar um pouco dessas jardas cedidas pelo Vikings aí na corrida, porque realmente o Gurley não tá sempre produzindo, né? É um jogador que você tem uma expectativa até boa, mas não tô vendo ele produzir tanto, né, não, Sérgio? O Gurley, ele tá anotando muito touchdown, né? Por isso que ele tá, assim... Quem draftou ele não deve estar tão com raiva assim, né? Porque ele não tá tendo muita eficiência correndo, ele tá não tá sendo muito... Não tem tanto volume. Eu até fiz um comparativo aqui do Drake com o Gurley, com o Kenyan Drake, né? E a diferença é muito pouca. A grande diferença é que um anotou 2 touchdowns e o outro anotou 5. Aí fica um salto muito grande. Mas enquanto ele estiver anotando touchdown. E a gente falou semana passada, né? O Matt Ryan, sem o Julio Jones, é outro quarterback. Ele não consegue produzir. Talvez essa semana eles tenham que ficar nas costas do Todd Gurley de novo.
Então, já é uma boa opção para essa semana, porque a defesa do Minnesota não é muito boa. Então, o Gurley é uma boa parte para um running back 2, assim. Você vê que o Daniel Jones é um jogador que causa impacto até sem tocar na bola, né? Demais, né? Demais. Porque aí o Matt Ryan sai distribuindo a bola para os outros jogadores quando ele tá presente. Então, o Matt Ryan nas 2 primeiras semanas foi bem pra caramba. Depois que o Julio Jones teve o problema, acho que ele não passou de 10 pontos em nenhum jogo. Vou até olhar aqui. Ele passou de 10 pontos em 2, mas fez 12 pontos. Pois é, imagina. E com um ataque desse que vinha produzindo bem no jogo aéreo. Não, tava fazendo ponto demais. Tanto que conseguiu fazer bons jogos no começo, né? O time em si, porque a defesa cedia muito ponto, mas o ataque compensava. Sem o Julio Jones caiu muito. Aí fica tudo nas mãos do Calvin Ridley, né? Então ele é sempre ele é uma boa opção pra quem tem ele, porque ele vai receber muito passe. O Madison, o Adam o Madison e o Adam Thielen, né? Esses três você tem, você usa. São uns na posição, né? O wide receiver 1, o caso do Ridley, do Thielen e o Madison, pra mim, vai ser um running back 1 essa semana, porque o Atlanta Falcons é muito ruim na defesa. Então, quem conseguiu pegar o Madison no waiver, usa ele e fica muito feliz. Pois é, o Hayden Hurst deve ser uma boa opção de streamer, né? Foi o Sergião que botou aqui pra esse jogo. O Justin Jefferson, vamos ver o que é que ele vai produzir aí também, né, Sergião? Porque o Kirk Cousins, não posso admitir isso, mas ele não é tão confiável assim. Então, semana passada a gente estava confiante no Justin Jefferson, né? Só que o Kirk Cousins parece que esqueceu o Justin Jefferson e ele não fez quase nada contra o Seattle. Então vamos ver contra o Atlanta se ele consegue produzir. Vamos ver, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer esse acordo aqui, gente. Se o Kirk Cousins decepcionar de novo nesse jogo, a gente vai ter que ver Sergião com a camisa da foto do Kirk Cousins, coraçõezinhos assim, Cousins na cabeça, alguma coisa desse tipo. Vocês podem dizer aí, manda pra gente. Manda pra gente. Se ele for bem também, vocês vão ter que me aguentar, vão ter que me engolir, como diria o Zagallo. Então, vamos lá. A gente vai para Detroit Lions e Jacksonville Jaguars. Uma linha também neutra. O Jaguars para Detroit, né? Menos 3 pontos para Detroit. Está indo na casa do Jaguars, então é até uma vantagem. Com um over-under de 54 pontos. O que a gente pode esperar desse jogo aí, Sérgio? A primeira coisa que me salta aos olhos desse jogo são 170 jardas por jogo e 10 first downs cedidos pelo Detroit contra o jogo corrido. Ou seja, o James Robinson vai ter muito volume nesse jogo. Por sinal, olha a minha troca bem lá, hein? Já até aceitei, não viu não? Ah, não vi não, cara. Já aceitei, já até rodou já lá no sistema. É bom que você tava precisando mesmo de wide receiver aí. Não, eu tô precisando de tudo lá naquela liga, machucou todo mundo, então já vou começar um rebuild. O pior é que eu tô com 4 vitórias, não dá nem pra fazer um rebuild completo. E aí? Não, então, esse jogo eu espero muito do James Robinson, porque a defesa de Detroit é muito fraca contra o jogo corrido. E do Kenny Golladay, né, que ele teve mais uma semana pra descansar, pra se recuperar da lesão. Então, essas partidas dessa semana ele já deve voltar a ser o Golladay do ano passado. Então, o wide receiver 1 pra mim essa semana. E o James Robinson, running back 1. Aí, pra quem tiver precisando de algum flex, o Adrian Peterson tem tido volume e ele sempre anota um touchdownzinho. Então, se ele estiver muito desesperado, ele é uma boa opção. O DeAndre Swift, eu fico de olho a partir dessa semana, porque ele tá tendo mais volume, tá recebendo mais passe, tá sendo mais envolvido no ataque. Com o talento que ele tem, ele pode passar a ser mais relevante até o final da temporada. O TJ Hawkinson é um tight end 1 pra essa semana, porque joga contra uma defesa que cede muita jarda aérea, e ele é a segunda opção no ataque, porque o Marvin Jones tá muito mal essa temporada. E o Matthew Stafford, falando também dos Lions, aproveitando, vai estar na minha coluna também, porque ele é uma ótima opção de streaming pra semana. Tá aí nesse jogo tanto o Stafford quanto o Gardner Minshew, né? Exatamente. São duas opções de streaming aí pra semana. Vai ser bom pra quem tá precisando de quarterback aí já na bye. O Carr, o Wilson, o Herbert, Justin Herbert e esqueci o outro. Tem um outro quarterback aí que tá fora essa semana. Não vou lembrar agora. Então já vale a pena. O Drew Brees. Pronto, exato. O Drew Brees. Então... para quem tá precisando de quarterback na semana, são boas opções. E para quem perdeu o Prescott, talvez o Andy Dalton, bora ver o que é que ele vai fazer nesse ataque aí. Arma ele tem, né, cara? Se ele não produzir com as armas que ele tem ali, pelo amor de Deus. O único problema dele é que o primeiro jogo dele é de prime
time e o Andy Dalton jogando pra televisão normalmente não é boa coisa. Vamos ver se muda com os isso aí Bengals, né? nos Cowboys. Bora ver o que é que ele vai fazer desse time. Eu espero muito que o DeAndre Swift seja essa semana que ele vai produzir. O Andrew Peterson, a gente tem que reconhecer o legado que esse cara tá deixando aí pra NFL, mas eu acho que já deu aquele tempo realmente que você tem que ser o cara ali de primeira opção, né? O Swift é um cara com muita qualidade, é um cara que pode trazer muita coisa para esse time, então bora ver, porque é um time que tradicionalmente não tem um backfield, pelo menos desde que eu jogo fantasy, não tem um backfield produziu com o Kerryon Johnson e o Kerryon Johnson já tá atrás dos dois lá, né? Imagina, cara. O Kerryon Johnson produzia por uns 5 jogos na temporada até que ele se quebrava, né? Infelizmente. Pois é. E o DeAndre é o futuro da franquia, então eles podiam dar mais oportunidade pra ele crescer, né? Ganhar experiência. Pois é, bora ver o que eles vão fazer aí nesse jogo. Espero que botem um Swift pra jogar. New England Patriots e Denver Broncos, jogo que não teve na semana passada, né, Sérgio? A gente já até fez uma análise semana passada, né? Falou um pouco dele. Bora ver se a gente vai falar a mesma coisa essa semana, né, Sérgio? Vamos copiar e colar aí, pelo amor de Deus. A verdade é que eu copiei, colhei uma parte mesmo, porque mudou pouca coisa. A principal mudança da semana passada pra essa é que o Drew Lock deve voltar, né? Ele já tá treinando. Então, isso já muda alguma coisa, né? Muda bastante coisa, principalmente pros recebedores do Denver, né? O Tim Patrick e o Jerry Jeudy. Eles vão ter um volume com maior qualidade do que eles tinham com o Ripien, né? Uhum. E o Stephon Gilmore talvez não jogue. Aí, pelo lado do Denver, saiu uma notícia essa semana que o Melvin Gordon teve problema com a polícia, dirigindo alcoolizado. Então, pode ser que ele não jogue essa semana de punição. Ficar de olho nisso aí. Pois é, cara. Vai me quebrar uma liga aí. Talvez me ajude, que eu não tenho ele em nenhuma liga e tenho o Lindsay em algumas. Então, talvez quem sabe o Lindsay não vira uma boa opção para essa semana. Agora, quem diria, aí a gente vai ter uma linha com 8 pontos de vantagem, 8 pontos de vantagem para New England, mas com uma pontuação bem baixa, né? 45 pontos. Pode ser que a defesa do New England vá bem aí também, depende se o Drew Lock jogar mesmo ou não. Né? Eu acho que o principal jogador desse jogo aqui vai ser a defesa de New England. Mesmo com o Drew Lock, a defesa é muito boa e o ataque do Broncos não é muito bom. Então, eu acho que ela vai produzir muito. O Ken Newton a gente também tem que ver se vai jogar, né? Eu acho que já deve jogar, né? O que você tem visto aí pelo negócio da Covid? Cara, não sei se ele vai jogar ainda não, porque tá muito... Não existe um protocolo, né? Não difícil, existe um critério. Uma coisa que me espantou, de certa forma, foi ver o Titans com a torcida toda lá no jogo, né? Logo depois que eles deixaram de jogar uma semana, adiaram o jogo na outra semana. Não é porque eles vão passar pra torcida, mas pelo menos para se dizer assim, não, estamos ainda saindo de um protocolo e a coisa não tá desse jeito, entendeu? Mas não, já tava com torcida lá e tudo, então parece que jogaram a toalha mesmo e estão deixando para lá o Covid, que ainda tá assolando aí, ainda pode parar a NFL, né? Então não sei se Ken Newton joga, para ficar de olho mesmo, porque para quem tem ele, eu não tenho nenhuma liga, não teria em nenhuma liga. Eu tenho várias ligas. Pois é, sempre foi um jogador que eu evitei no Fantasy. Apesar dele correr com a bola, eu sempre evitei. Não sei, eu acho que eu não ia com a cara dele, sei lá. Mas até porque teve ano aí que ele produziu muito. O Damian Harris pode ter volume nesse jogo, né? Eu acho que, rapaz, confiar nesse backfield, pra mim, é muito doloroso, velho. Muito doloroso ver jogadores tão bons na minha estima e assim eu não poder confiar em ninguém é complicado. Vamos ver se o James White volta finalmente. Ele ficou 2 semanas, acredito, né? Além do que teve aí da adiamento do jogo. Então, se o James White jogar em PPR, é aposto, né? Eu acho que, na verdade, o único jogador desse backfield que eu aposto assim, de uma forma mais confiante, e olhe lá, James White em PPR. O resto eu fico um pé atrás. Que a gente conhece, né? O resto a gente
não sabe se ele sequer vai ser envolvido, né? O Burkhead às vezes nem toca na bola. O Damian Harris a gente só viu uma vez, então não dá pra saber mesmo. Só o White que tem uma segurança que ele vai conseguir produzir alguma coisa. E o N'Keal Harry, infelizmente, é um cara que não tem tido muito volume, né, Sérgio? O ataque aéreo do Patriots tá muito, muito devagar, né? O Julian Edelman mesmo, ele só produziu em um jogo, contra aquele jogo Seattle maluco que o Ken Newton no final teve que soltar o braço e era só no Edelman que ele soltava. Se eu puder, eu não uso nenhum dos dois, mas se você estiver precisando, pode ser considerado num flex. O Julian Edelman e o Harry tem um volume muito baixo. Cara, assim, eu ano passado, nesse draft lá do Metcalf e do N'Keal, eu sempre tava indo atrás do Metcalf antes do N'Keal, por uma questão simples. Ataque, se tem um dos melhores conselhos que se pode dar em fantasy, é escolha ataques promissores para um jogador, assim, que vão realmente lançar a bola para aquele jogador, não ficam pulverizando demais a bola. Simplesmente por isso eu não escolho o jogador do Patriots, é muito difícil. É sério, eu não escolho, principalmente quando o Tom Brady tava lá, eu não escolhia não, cara. No máximo do Julian Edelman e olhe lá, um Sonny Michel quando tava o produzindo. Gronk, quando tava, né? O Gronk quando tava produzindo, aí você sabia que era certo, né, cara? É. Não é um time que você pode apostar nos jogadores pra fantasy, entendeu? Era um time maravilhoso em campo, mas pro fantasy era horrível, cara. Horrível. E o Tom Brady, você nunca podia contar com ele na final. Então eu nunca escolhia ele na final de Fantasy semana 16. Você não pode contar com ele. Então, porque era um time que sempre estava classificado, não ia precisar do Tom Brady, sempre poupava o Tom Brady na sua final de Fantasy. Aí não apostava. E é isso, Sérgio. Mais alguém para você falar desse jogo? É só o Damian Harris mesmo que você falou. Tô muito curioso para ver como é que ele vai ser essa semana, porque eu tenho ele em muitas ligas, eu estava muito confiante nele até ele se machucar, torcendo muito por ele, dependendo muito dele. Pensando no jogador, não sei nem se assim, a gente tava falando que o Gilmore podia marcar o Jerry Jeudy. Eu acho que o Gilmore não vai marcar tão diretamente o Jerry Jeudy pela forma como o Jerry Jeudy tem sido utilizado. Ele tá sendo muito utilizado mais pra frente do campo, né? Então eu não vi ele ter muito volume aí pra gente se preocupar tanto. Pode se preocupar mais do Stephon Gilmore, passar um Covid pra ele. O outro que a gente não sabe se vai jogar, né? Eu só citei porque ele é muito bom, mas ele pegou Covid depois do Ken Newton, então pode ser que não jogue de novo, né? Pois é, ainda deu uma chegada ali na cara do Mahomes. Mahomes ainda tá sob vigilância, né? Ainda pode desenvolver. Pois é, então vamos lá para Miami Dolphins e New York Jets. Eu acho vamos pular, vamos pro próximo. Né? Vamos pular? Que nada, cara. Você viu o que o Dolphins fez com o meu 49ers? É só o Dolphins mesmo nesse jogo aí. Então, o Ryan Fitzpatrick naquele lampejo de insanidade, e aí foi logo para cima do meu 49ers. Bonito. Eu sei que realmente, né, foi um lampejo. Bora ver se vão manter esse jogo, né? Tem tudo pra manter, cara. Quando jogar contra o Jets, ele não mata. É uma questão de streaming também. Um monte de gente de bye. Fitzpatrick essa semana contra o Jets é excelente escolha pra você botar no seu time. Mas ele vai da insanidade pra loucura de um jogo pra outro. O problema do Fitzpatrick é que quando o jogo é fraco, ele vai muito mal, né? Quando você pega uma defesa fraca, é aí que ele vai mal. Então é muito arriscado, né? Pode ser que ele vá mal mesmo. Incrível. É uma linha de 8 pontos de vantagem pro Miami jogando dentro da casa do Jets. Imagina, cara. Com over-under de 47. O melhor jogador dessa semana nesse jogo aqui, a defesa do Miami. O stream da semana na minha coluna, com certeza, se você tiver com ela no waiver wire, pega. Pode ter confiança que ela vai bem essa semana. Quanto o Joe Flacco, até a defesa do Jets iria bem contra o Joe Flacco. Sério. Sérgio, você anda se empolgando demais esse ano. Você anda se empolgando demais com o que não deve. Que Kansas que eu diga. Mas vamos lá. A defesa do Miami jogou muito fora, né? Jogou muito. Ela teve alguns bons jogos essa temporada, então. Cara, jogou muito. Não, sem brincadeira. O que tava me chamando a atenção naquele jogo é que a defesa de Miami não deixou o 49ers jogar. Fora, claro, que você vem de um Garoppolo sem muita aptidão física ainda.
corrida, né? Então você tem ali a Garoppolo fazendo a mecânica, assim, fazendo o que precisa ser feito de forma eficiente, mas não sendo lá nenhum fenômeno, né? E o cara, quando não tá bem fisicamente, acaba que realmente foi complicado. Voltou pro jogo, ainda não devia estar. Tentou. Eu acho que sabe o que é que pode ter acontecido? Ele não estava preparado para voltar. Eu também acho. Pode não, né? Ele saiu no intervalo. Claramente ele não estava preparado para voltar. E aí realmente aconteceu aquilo ali, que foi um fiasco. Mas daquele grupo de quarterbacks só dá para confiar nele, né, filho? Então o Bertrand é aquela coisa, foi o que eu falei semana passada. O Bertrand é aquele jogador que vem com aquela vontade de jogar, joga pra caramba ali nos primeiros 10 minutos, depois volta a ser o que era. A defesa entende as besteiras que ele vai fazer e começa a tirar proveito disso, né? Cara, é difícil confiar. O Myles Gaskin foi uma grande surpresa, grata surpresa essa temporada. Sempre é bom ter um jogador como ele na waiver pra alegrar o fantasy, né? E tem produzido bem, de forma consistente. E agora com o Jordan Howard, que nessa semana foi inativo, mesmo podendo jogar, né? O Gaskin teve goal line, carry, então pode começar a ganhar valor demais até o final da temporada, porque ele deve ser o único running back do backfield do Miami, né? Não que o ataque seja muito bom, mas com muito volume ele pode acabar produzindo. Mas esse jogo vai ser bom para as duas corridas, né? Afinal de contas, a gente não sabe só quem vai ser o corredor do Jets, porque o Le'Veon Bell foi liberado, né? Bora ver. E se o Frank Gore deve ser o velhinho Highlander. Vai ser o Frank Gore, com certeza. Não morre nunca, que saiu da waiver aí. Eu acho que o Gore vai ter muito volume nesse jogo. Não que ele seja alguma coisa pra você pegar no fantasy e usar, eu não usaria, mas vai ter muito volume. Pois é, também para o jogo aéreo, o Devante Parker, o Preston Williams. O jogador do Jets que eu tenho confiança de usar essa temporada é o Jameson Crowder, que recebe, a gente falou semana passada, 10 passes por jogo, então ele faz muito ponto só recebendo o passe. Não precisa nem correr depois das jardas. Então ele sempre produz e ele tem um piso muito grande. Ruizão até botou aí esses dias, acho que foi ontem, lá no Twitter, um aproveitamento, né, dos jogadores. Eu não lembro do Jameson Crowder, depois ele pode dizer aí como é que tá, mas é bom dar uma conferida lá, porque tem jogadores que produzem muito com pouca oportunidade, né? Jameson Crowder é um desses jogadores e, assim, confiar no time do Jets é o único que eu confiaria mesmo. Agora com o Joe Flacco tá difícil. Joe Flacco é elite. Isso aí. E com essa pérola, vamos lá para Green Bay Packers e Tampa Bay Buccaneers. Dois monstros aí, né? Agora que a gente vai ter Rodgers e Brady, né, se enfrentando, é sempre bom. Era bem mais raro antigamente que estavam em cada conferência, agora vai ser bem constante isso, enquanto o Brady continuar jogando. Pois é uma linha que não está favorecendo ninguém, neutra, 1 ponto de vantagem para o Green Bay, então deve ser um tiroteio com over-under de 54 pontos. Bora ver se o Aaron Jones vai conseguir produzir contra uma defesa tão boa contra a corrida como a do Tampa Bay Buccaneers, né, cara? Essa defesa não sai de nem 60 jardas por jogo para o corredor. Mas o Aaron Jones deve receber muito passe, né? O que deve compensar isso. Eu acho que ele vai ter muita dificuldade. Só se for por aí. Eu acho que ele vai ter muita dificuldade para correr, porque ano passado o Tampa Bay conseguiu parar o McCaffrey. A gente pode falar que é o melhor running back da liga. Ele conseguiu parar outros jogadores. Eu acho que eles jogaram contra o Saquon Barkley, foram bem também contra o Saquon Barkley. Então o Aaron Jones realmente vai ter muita dificuldade para correr, mas vai ter passe para receber, então pode ser que ele consiga produzir por essa parte, né? Eu vou te dizer uma coisa, e é isso eu tenho percebido uns 2 anos atrás, costuma nesse tipo de jogo o Jamal Williams produzir mais do que o Aaron Jones, que legal. Porque é engraçado, eles usam o Jamal Williams mais para receber passe que o Aaron Jones, né? E o Aaron Jones é bom também. Cara, mas assim, o Jamal Williams é bom, é um cara bom, mas não é um cara que você pode chamar de bel cal, mas assim, como você tem um time que realmente é muito bom contra a corrida e você vai pensar em passe e o pessoal já vai estar esperando tanto para a corrida quanto o passe para o Aaron Jones, talvez botar o Jamal Williams seja uma estratégia. Então pode ser que ele realmente produza. Não estou dizendo para botar o Jamal Williams no lugar do Aaron Jones, mas
mas realmente costuma acontecer isso. O Devonta Adams, será que joga? Eu tava lendo que ele já treinou um pouco agora. Não tenho muita informação, né? Porque eles estavam de bye, então a gente não sabe. Mas eu acho que ele volta, porque ele tava pra voltar, ele brigou já um monte de vezes, tava reclamando do técnico que ele queria voltar na outra semana, então teve uma semana de folga. Acho que ele volta essa semana e se ele voltar, ele volta a ter o volume que ele tem antigamente, né? Volta como wide receiver 1. E tem uma outra grata surpresa aí da waiver, que é o Robert Tonyan, né? Um jogador que realmente produziu 3 touchdowns aí no último jogo, teve uma bye, eu tava precisando de tie-in essa semana e infelizmente eu fiz, não vou poder pegar o Tonyan porque é bye dele e eu tô precisando de tie-in, aí larguei lá, né, que eu não tinha espaço pra botar ele no roster, e aí deixei o cara lá e o cara faz 3 touchdowns, eu fiz, era melhor ter ele na bye mesmo, que já botava no lugar do outro aqui. Bora ver se ele produz, né? O Tampa Bay é muito bom contra tie-in também, né? Então não sei se ele vai produzir tanto aí, mas... Mas eu acho que ele vai ter muito volume, e é o que a gente já falou antes. Tyrande é muito difícil. Se o cara recebe 4 passes, consegue um touchdown, já é uma excelente opção para a semana. Então, eu acho que o Tony é um Tyrande 1 já a partir de agora. Pelo menos até o Lazar voltar, né? Porque o MVS, a gente já falou, não dá para confiar que ele vai conseguir segurar a bola. Então, o Tony é meio que a terceira opção de passe, se você contar o running back. É o Davante Adams, o running back, depois vem o Tony. Então, eu acho que ele vai ter muito volume. Pois é. E a gente vai para Rams versus São Francisco 49ers. Vamos falar do Tampa Bay um pouco, né? O Mike Evans usa à vontade. Mike Evans, mesmo que ele não receba muita jarda, ele recebe o touchdown, então ele consegue fazer uma pontuação boa. E o running back do Tampa Bay, eu tentaria fugir de todos nessa semana, porque você não sabe como é que vai ser. O Leonard Fournette deve voltar, o Ronald Jones tá indo muito bem, mas o Leonard Fournette foi trazido para jogar, então não dá para saber. Então usa os dois, mas sem pouca confiança. Pois é. Então a gente vai para o Los Angeles Rams versus São Francisco 49ers. Um over-under de 50 pontos, mais um jogo neutro com uma vantagem de 3 pontos pro Rams. Aí o 49ers realmente está caindo no conceito até de Vegas também essa temporada. Muita lesão, né? O time de vocês é muito bom, só que tá com lesão em todos os lados, né? No ataque e na defesa. O Mostard voltou essa semana, já teve um volume normal. Eu pensei que ele fosse ser mais poupado, mas quem acabou sendo poupado foi o McKinnon. O Jimmy Garoppolo agora deve estar um pouco melhor do que a semana passada. Então, acho que ele ajuda muito o ataque. O George Kittle é o George Kittle, você usa. Então, do 49ers eu usaria o Mostard e o Kittle. Aí a gente tem que ficar de olho no Deebo Samuel e o Ayuk, que estão voltando de lesão. Tiveram um pouco volume, né, no último jogo. O último jogo de vocês eu acho que dá até pra descartar, né, porque o ataque foi muito mal, então não dá pra tirar muita conclusão desse último jogo. Na verdade, os quarterbacks foram muito mal, então você não teve como produzir, você não tem como avaliar os wide receivers, como é que eles estão, porque realmente a bola não chegou, né? Se a bola não chega, não tem volume. Nem o Kittle foi bem essa semana, né, então se o Kittle não foi bem, como é que os wide receivers vão bem, né? Pois é, não é um jogo que a gente vá confiar em todo mundo ali, não. E quem mais você confiaria nesse jogo aí? Do lado do Rams, eu confio muito no Woods. Ele tem um piso muito bom, ele tá sendo bem utilizado. Até a gente falou semana passada que tá dividindo bastante a bola, só que o Woods sempre tem a dele. O Cooper Kupp é sempre uma boa opção também, porque esse jogo, com um over-under de 50, deve ter muito ponto, então o Rams deve ter que atacar bastante o Kupp, recebe muito passe. E o do resto do Rams, eles têm muita opção, é bom pro time deles, mas horrível pro fantasy. Eles têm 3 running backs que eles usam bastante, não dá pra saber quem vai produzir. O Malcolm Brown produziu uma semana, o Henderson produziu em outra, o Akers tá voltando de lesão, então vão ter... Pra ver se essa semana é o Akers que vai produzir. Né? Exatamente, eu quero ficar de olho no Akers, porque eu acho que ele vai acabar sendo o líder desse backfield. O problema é que a lesão atrapalhou muito ele, então, enquanto isso, foram os outros que ganharam os holofotes, né? Mas o Akers, pra mim, é o melhor deles. Então, se ele tiver no waiver de alguém, eu pegaria. Tô tentando adquirir em várias ligas, ninguém quer trocar ele comigo. Tô me sentindo você até, Kaique, ninguém quer trocar comigo nessas ligas. Pois é, não sei porquê. Mas se eu pudesse pegar o Akers, eu pegaria. Não usaria essa semana, a não ser que seja num sufoco. Até eu tô usando na nossa liga da Terry. Tá todo mundo machucado ou em bye nos meus running back. Aí a gente fica de olho nele. Beleza, então a gente vai pro jogo de segunda. Um jogaço aí, que deve ser Buffalo Bills e Kansas City Chiefs.
Bills. Bills, será que o Josh Allen volta com sangue no olho aí para enfrentar um dos melhores ataques da NFL desse ano? A linha tá 3 pontos de vantagem para os Chiefs, com 57 over-under, né? E os dois times cedem boas jardas aéreas, além do que o Kansas City Chiefs também cede boas jardas terrestres, né? Então vamos pensar aí que Kelce, Tyreek Hill, Devin Singletary devem produzir bastante, e o Stephon Diggs também, né? Graças a Deus o Stephon Diggs só vai produzir agora, que ele ameaçou, foi meu jogo de terça. Que não jogou contra você mais, né? Não joga contra mim mais aí essa semana. Pelo menos eu acho que em algumas ligas. E em quem mais aí você quer apostar? O CH eu acho que deve produzir nesse jogo. Eu também acho. Infelizmente que eu jogo contra ele em algumas ligas. Acho que essa semana ele vai tirar todo o atraso, ainda mais que é contra mim. Todo eu não sei, mas deve fazer um touchdown ainda, né? Só tem um touchdown na temporada, não é isso? Só anotou aquele touchdown. Foi bonito na primeira rodada, desde então ele tá tendo um pouco de dificuldade na red zone, até muita gente fica brincando com ele no Twitter, mas eu gosto dele, ele tá jogando num ataque muito bom, então ele deve produzir. Outra opção do Chiefs também é o Hardman, né? Porque o Watkins machucou, vai ficar fora um tempo. O Hardman é sempre uma opção para receber um passe gigante para touchdown. Então ele para mim é um wide receiver 3 essa semana. Do lado do Bills, você tem os 3 para apostar, né? Todos têm produzido. O Diggs, o John Brown, o Cole Beasley. Quem diria que o Josh Allen ia ser esse fenômeno? Manter 3 wide receivers numa temporada assim, né? Só ficar de olho se o John Brown vai conseguir voltar. Ele perdeu o jogo de ontem. Vamos ver se ele consegue voltar para essa semana. Se ele voltar, ele já volta sendo uma boa opção para fantasy. Pois é, o que aconteceu mais com o Bills aí foi essa parada aí da defesa do Titans. Eu confio mais na defesa do Titans do que até da do City Chiefs nesse aspecto. Eu acho que vai segurar menos o jogo dos Bills aí pra gente ter um show bom, né? Eu tô muito confiante pra esse jogo, vai ter muito ponto. Pois é. E voltando só um adendo aqui, CH não é um jogador que eu gosto. Na verdade, o que eu gosto de CH pro Fantasy são 2 fatores. O quanto ele foi escolhido cedo no draft, né? O time comemorou que pegou ele na primeira rodada, e aí a gente já sabia que ia jogar, e realmente eles botaram o cara pra jogar. Então, pra mim, ele tem volume suficiente pra Fantasy pra gente acreditar, mas não era o melhor jogador aí da posição, na minha opinião. E nem é um cara que, assim, me convence totalmente de ser o melhor. Tu posso estar falando uma coisa que gere outro tipo de opinião, mas na minha opinião não é o cara que eu escolheria primeiro aí nesse backfield, certo? Eu acho que com as expectativas que ele tinha, eu preferia, por exemplo, um DeAndre Swift no lugar dele. O que é que você acha, Sérgio? O DeAndre Swift, quando a gente fazia os nossos rankings, né, era ou o DeAndre Swift ou o Jonathan Taylor na frente, ele ficava mais embaixo mesmo. É porque ele subiu muito no draft, exatamente o que você falou, ele caiu no Kansas City, né? Que é o melhor ataque da NFL. E o Kansas City ficou muito feliz de ter pego ele. Então a gente pensou, vai ter muito volume. E tá tendo, né? Só não tá conseguindo produzir tanto quanto a gente esperava. Mas é aí que tá. Eu vi ele muito sendo usado em LSU lá na Red Zone, né? Você que me falou algo em contrário. Na época, não lembro exatamente o que foi que a gente conversou, mas tinha essa questão aí. Não é um jogador que me convenceu totalmente, não. Espero que ele me faça mudar de opinião aí pro resto da temporada, porque as expectativas são boas, inclusive porque ele tá numa regressão, né? Se espera que ele faça mais touchdown, então provavelmente ele deve produzir mais aí nos próximos jogos. E o outro jogo de segunda é o Arizona Cardinals versus Dallas Cowboys, que é o jogo original da segunda-feira, que seria esse, com novas expectativas pro Cowboys, com o Andy Dalton. Bora ver se Andy Dalton reencanta agora, né? Porque realmente é um jogador que no Bengals já estava decepcionando bastante. É uma linha de 2 pontos para o Cardinals de vantagem, com um over-under bem alto de 54 pontos. Então, DeAndre Hopkins, Ezekiel Elliott, Amari Cooper, CeeDee Lamb são boas opções aí para a semana. Quem mais você colocaria? O Chase Edmonds, eu acho que é um jogador que já tomou a frente. Na verdade, ele não tomou a frente em volume, mas é um cara que, tipo, você dá 5 bolas para ele produz mais que o Kenyan Drake. Ele tá tendo muito mais efetividade, né, que o Kenyan Drake. É que o Kenyan Drake tá tendo muito mais volume. Eu tô
curioso pra saber quanto tempo isso vai se manter, né? Porque o Drake não tá conseguindo produzir muito. O Edmonds tá. Será que eles não vão tentar mudar isso, né? Pra ver, vamos ver se com mais volume o Edmonds continua produzindo. Eu já esperava isso pra esse jogo, né? Inclusive, esse jogo, o Edmonds fez 20 pontos, eu acho que PPA, e produziu mais que o Drake. E ele produziu logo no começo, né? Eu acho que o que acabou pesando é que jogou contra o Jets, né? Aí você não precisa gastar muito seus jogadores. Aí põe todo mundo pra jogar mesmo. Pois é. Então, e tem que aproveitar aí que o Dallas Cowboys nem cedido, né? Perdeu o Leighton Van Der Esch. Então, não tem... Não é que não tem ninguém para parar, mas é um cara que faz falta pro time. E eles estão cedendo 155 jardas por jogo e mais de um touchdown por jogo, né? Então, e first downs 8.6. Então é bom a gente esperar do lado de Arizona que o corredor funcione. Nas minhas expectativas atuais, eu acho que o Chase Edmonds é um cara para se apostar mais. Mas tudo depende também da oportunidade que o cara vai ter, né? Depende do técnico, né? Quem que ele vai escolher no jogo, né? Pois é, mas mesmo assim, se a gente for considerar que o Edmonds recebe o tradicional feijão com arroz, vamos dizer, de 4, 5 carregadas, e o cara consegue produzir o que tem produzido, se o treinador não parar para ver isso, ele vai estar perdendo a oportunidade de colocar o cara que pode produzir no time. Justamente. Alguma aposta mais para esse jogo, Sérgio? O Michael Gallup, né, que esse jogo tá com um over-under muito alto, então pode ter muito ponto, e ele tá recebendo uns passes muito longos, né, a gente até tava discutindo depois isso, que o problema do Gallup é que ele não recebe muito passe, porque a maioria dos passes dele são longos, são aqueles mais difíceis de você receber, só que ele salvou o Andy Dalton no final do último jogo, né, com 2 recepções maravilhosas no final do jogo, ali na linha lateral, conseguiu botar o time pra chutar o field goal e ganhar o jogo. E o Dalton Schultz também, né, que é um top 15 da posição atualmente, ele tem tido muito volume. Agora com o Andy Dalton a gente não dá pra saber como é que vai ser isso, mas num desespero com tanto bye de tight end, que o Jared Cook não vai jogar, o Seattle não tem running tight end, né, mas alguns times vão ficar sem tight end essa semana, o Dalton Schultz pode ocupar alguns espaços aí. Pois é, o Sid Lamb já assim, a gente achava que o Sid Lamb não foi pra um bom lugar porque ele ia perder volume por causa do grupo que já tava lá. Mas aí ele já tomou o lugar do Galo e com certeza vai ser o primeiro recebedor desse time aí em qualquer momento. Não tenho nem dúvida, né? Apesar do Amari Cooper ter ido melhor do que foi no Raiders. Ele tem um contrato grande, mas eu acho que ele tem uma saída, uma cláusula, né? Que é de quebrar o contrato, eu acho que daqui a 2 anos. Então o Cowboys pode começar a olhar para isso aí e ver que o Sid Lamb tá respondendo e escolhê-lo como futuro da franquia para a posição, né? Acho que já foi feito isso, né? Pode ser no dia do draft. Só não foi dito, mas já foi feito isso. Do jeito que o Jones comemorou lá do iatezão dele lá no draft, essa escolha de draft, eu acho que não tinha aquele senhor ali, ele não pensa só com a emoção, não, mano. Ele com certeza disse, eu não vou ficar mais dependendo do Amari Cooper, alguma coisa desse aí. Pois é, Sérgio, chegamos ao fim de mais uma aposta, graças a Deus. Espero que a gente vai ter mais tempo aí, né, já que não tem um jogo de quinta, para o pessoal ouvir, se empolgar para ouvir. Espero que o pessoal aproveite essas apostas e não deixe, pessoal, de perguntar pra gente. A gente tá no Twitter, tá no Instagram também, mas nossa base é muito maior no Twitter. Então, se tiver qualquer dúvida aí contra as nossas apostas aqui, se não concordou, se discordou, se quiser comentar qualquer coisa, a gente tá lá. A gente tá no Twitter e Instagram com o @brffutebol. O site é o www.brffutebol.com.br e aí você pode estar interagindo com o BRF Futebol e vendo nossa produção de conteúdo. A gente tá bem ativo aí, tem várias coisas interessantes. Tem algum recado aí, Sérgio? Só se cuidem, boa sorte essa semana. Leiam nossas colunas, leiam nosso material que tá muito maneiro. O pessoal tá escrevendo muita coisa legal. E boa sorte, boa semana pra todo mundo. Beleza, boa semana, galera. Um abraço.